Começando mais um dia de revisão por aqui. Hoje é dia 18 de dezembro e antes que comece a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também, comente como que foi o dia pra você, se foi bom, se foi loss, se foi gain, se não fez nada, se já finalizou o ano pra você e compartilhe com os amigos, beleza? Bora lá então começar pelo dólar. Setup das linhas mini dólar. Nós tivemos a linha aqui no canto superior e a linha no canto inferior. Tocou na linha só por volta de 2 horas da tarde, 2h30, e já estopou. Então, praticamente, aí deixa eu ver aqui, porque se for considerar stop, eu acho que deve ter estopado mesmo nesse bloco 59. E não tocou depois de novo. Se tiver estopado pela questão do spread, enfim, no 57, teria acionado de novo no 58 a compra, que também depois stopou. Então depende como que foi stop aqui nessa região da linha cinza. E não chegou a tocar depois de novo. Já em relação ao índice, o índice praticamente tá carregando, mas eu já tinha marcado aqui, tava na região da linha inferior quando abriu, tinha a linha superior, só que o índice só foi tocar nas linhas realmente foi 2 horas da tarde que estopou, tá? Estopou. E aí depois teria tocado de novo aqui, já era 16h30, já tá tarde, mas praticamente não teria andado nada. Então hoje, setup das linhas, os dois não foram interessantes. Já em relação ao setup do renko, coloração do renko, então praticamente nem teve gap aqui no renko. A primeira cor a gente ignora, a compra já foi um movimento muito rápido, então 9 horas, então acho que não teria dado tempo. De qualquer forma, a compra, se tivesse dado tempo para entrar nessa virada de cor muito rápida, pagou alguns pontinhos aqui, a venda estopou, a compra praticamente poucos pontos, estava tendo muito ruído, a venda já pagou mais aqui nessa região, a compra estopou, e aí, por fim, praticamente a venda que realmente pagou foi essa aqui depois, chegou até a mínima aqui, uns 50 pontos, andou pra caralho, tá? Então essa venda aqui foi sensacional do renko. Não esperava esse movimento todo, vou falar depois do gráfico de candles, detalhes sobre isso. Já em relação ao renko do índice, o renko do índice, a primeira cor foi compra, a gente ignora, e aí praticamente o dia todo foi cor de compra. Deixa eu ver se tá certo, então não deu. Então, no geral, o setup das linhas não foi interessante no índice, nem setup da coloração do renko, porque não mudou de cor. Já o dólar deu opção de setup do renko várias vezes no dia. Algumas pagaram, outras não foram tão interessantes assim, mas a última venda foi sensacional. Já em relação ao gráfico de candles, então, o que que nós tínhamos? Praticamente não teve gap. Abriu dentro dessa região de sexta-feira. Tinha um range aqui, eu comentei que possivelmente era um triângulo simétrico, mas na pior das hipóteses poderia ser uma lateralidade aqui. E aí abriu em torno dessa regiãozinha, com médias, tudo junto, embolada, sem tendência, nada a ser feito, não vejo nada. E aí o movimento testa a região de topo aqui de sexta-feira, quase bem próximo de topo aqui, e volta. Nada a ser feito, praticamente média sem tendência, aí estava confirmando agora já era um caixote, lateralidade. Tem um movimento aqui volátil com as ações, e aí não tinha notícia também. Teve uma certa volatilidade, umas 10h40, para testar aqui a média 200 e também, se eu marcar aqui, do dia de sexta, era região de retração, mas se eu for marcar lá do fundo, mais ou menos o primeiro nível de retração, mas nada a ser feito. As 200 estavam flats, operar em torno dela é perigoso, é a média de 20 do 60. E aí o preço reage, mas testa topo, lateral, não tem médias alinhando, não tem médias em tendência. E aí começou a funilar, ficou horrível o movimento aqui, péssimo, em torno da 200 e fazendo agora um triângulo simétrico. Esse triângulo simétrico, pelo jeito como estava vindo lá de baixo, poderia ser de alta, mas tinha um caixote também macro. Acabou rompendo a média 200 aqui. Teve até um movimento interessante de força vendedora. E aí faz um pullback. Olha que isso, que corno. Que corno. Já tinha saído da tela nessa hora. Faz um pullback. E aí, se eu for olhar o candle 60. Deixa eu ver se é 60. Candle 70, na verdade. Candle 70 poderia ser gatilho. Stop colocar um pouquinho acima. Vamos ver se teria estopado. Por pouco não estopou. E aí depois teve o 72, possível gatilho também. Foi um engolfo aqui. Stop também na máxima. E depois nós tínhamos 74, gatilho também. O stop já poderia ser arrastado um pouco mais aqui para baixo, porque a média já estava descendo. Ambos praticamente mais do que pagaram. Um movimento aqui muito expressivo. O 77 já não é gatilho, porque quando ele fechou, o LS estava ativo, já estava esticado.
e aí caiu, não respeitou. E se eu for marcar a projeção do pivô do dia, né? O primeiro pivô, nós tivemos o 61, 100%, 161, praticamente tudo cravado. E caiu de forma esticada até chegar em 1% de baixa. Um movimento de notícia? Não. Um movimento que gerou lá fora? Eu vou ver, inclusive se teve algo lá fora junto, porque se não tiver, foi alguma coisa interna aqui. Movimento normal do preço pode ter sido. E aí chegou nessa região de 1% de baixa, preenche alguns critérios para a reversão, só que aí agora precisa de gatilho. A gente for olhar gatilho, se eu pensasse em entrar, olha só se eu pensasse em entrar, se eu pensasse, porque olha o candle pequeno, o stop lá no fundo. Se eu entrasse no 199, meu stop tem que ser lá no fundo, 15 pontos de stop. Nem teria risco retorno, mas nem foi acionado também. Voltou, não é gatilho, não é gatilho, já começou a demorar demais, já era para ter reagido esse fundo. Quando reagiu na primeira vez, foi nesse candle 198. Por que que eu vou caçar operar no 204 se demorou esse tempo todo aqui para reagir, para voltar e não voltou ainda? E gatilho pelo 5 teve? Não, inside candle não é tão interessante. E seu stop tem que estar no fundo e aí já pede risco retorno para 9 que está aqui na cara. Então não faço nada, só vejo que travou mesmo nessa região. Faz um pullback agressivo, não faço vendas. Chega perto da 20, também não faço, porque não preenche critérios pelo pullback aqui. E aí, quando vem a dar talvez um critériozinho de venda, candle 95 nem acionado foi. Evitaria de fazer operação. A 9 cruzar 20 para cima, cruzou para baixo, começou a ficar ruim as duas aqui. Então, nada a ser feito por enquanto. Começou as duas a perder força e já era praticamente o fim do dia e o preço acaba testando fundo de novo. Então, gráfico branco, a gente tinha um mercado meio dentro de uma lateralidade do dia de sexta, mas também formando um triângulo simétrico, rompeu, meio que fez troca de polaridade, uma pré-tendência aqui também do dia. E esse movimento aqui foi, assim, se eu pudesse apostar, eu ia apostar que eu não ia dar nada no dia, mas acabou dando. E aí eu vou ver depois se lá fora também teve esse mesmo movimento aqui a partir de 3 horas da tarde. Mas antes de ver, vou falar do índice. Já o índice gráfico de candles, complicado, porque já está em torno da média de 200, que é a 20 dos 60. Nós tivemos o gapzinho de alta, já rompendo essa região de liquidez aqui de sexta-feira. Primeiro candle de força compradora, que tende a ditar o movimento do dia, e realmente foi de alta. E aí começou a subir de forma esticada, sem tocar na 9. Preenche critérios para reversão? Não. Nós não temos indicador ativo, então acaba evitando aí stop. O preço subiu até chegar 10 horas, esse candle aqui. Praticamente foi o primeiro candle de uma possível força vendedora maior no dia até aquele momento. Faz um pullback agressivo, eu não vou entrar nesse tipo de compra. Pagou só um pouquinho de ponto, mas voltou e quebrou a média de 20, e aí começou a bagunça toda. 9 cruzou a 20 para baixo. Teve uma força vendedora até interessante. Não respeitou a retração do dia, mas se eu colocar do fundo aqui de sexta-feira, aí a gente vê que praticamente 50, região de 50% travou. Não é setup da média 80 nem 50 pelo jeito como chegou aqui, porque nós não temos a média 50 e 80 alinhadas claramente em tendência, então não vou fazer nada. Se tivesse a 50 primeira e a 80, aí seria uma clara evidência de que as duas estavam em tendência alinhadas bonitas. Só que a 80 primeiro e a 50 depois é porque elas não estão em tendência ainda. O preço acabou indo, testou o topo do dia, nada a ser feito. E aí, nessa região aqui, foi uma coisa bem interessante, comentei na hora ao vivo, que o fluxo estava possivelmente para muitas pessoas, né? Assim, para quem é grafista também, pode ter pensado que isso aqui é candle de rompimento de máxima. E aí, talvez compra em máxima, talvez coloque stop na barra, pode ser. E o que estava acontecendo aqui nesse fluxo, nessa hora, nessa barra 32 aqui? Nós tínhamos a guide comprando de forma agressiva. E aí, deixa eu mostrar a imagem que fica mais fácil. Ela estava comprando aqui, nessa barra 32, e nós tínhamos, ó, guide, 8.966. Ela entrou de uma vez, uma pancada. Não é um play que tende a entrar com frequência. Ela entra de uma vez, depois para. E play assim não movimenta muito o mercado. Em segundo lugar, clear, mas o foco realmente, quem fez aquela barra 32 foi a guide. Ela continuou a comprar depois? Não, ela entrou naquela barra e pronto, parou. Então, pode ter influenciado muitas pessoas a comprar a máxima aqui nessa barra 32, achando que era rompimento de máxima. Só que não era a hora ainda. Problemas. Junto com a guide, quem estava comprando junto para querer influenciar rompimento de topo? Nós tínhamos a XP de forma passiva, nós tínhamos BTG de forma passiva, Genial de forma passiva. A gente sabe que são corretoras de pessoa física. Isso aqui são ordens passivas. Como assim? São ordens que eu ploto no gráfico.
Então imagina o tanto de gente que deve ter posicionado as ordens de compra aqui, e aí por corretoras de pessoas físicas. E como que as grandes corretoras institucionais estavam? Vendendo de forma de agressão, ou seja, a mercado. Entrava na venda a mercado em toda essa região desse topinho aqui, desse candle 32, essa região, estava Bradesco vendendo de forma agressiva. Ideal, que é um play que geralmente serve como braço direito. Genial, que inclusive estava dando liquidez aqui como de passivo, né? Também estava ajudando a agredir na venda. XP também estava ajudando. E o BS, Goldman e a BTG um pouquinho, mas o foco aqui, a maioria estava tentando defender esse topo. Então, isso aqui, se rompesse, não estava com cara de rompimento verdadeiro. E aí acabou voltando. Tá. Aí o movimento ficou média sem tendência. Quando chegou na barra 42, o cenário aqui já mudou. Esse cenário já estava com cara de possível rompimento de máxima. Por quê? O que estava acontecendo? Aí o cenário já muda todo, o fluxo já muda. Nessa hora aqui, naquele candle 42, nós já tínhamos movimento completamente inverso. Quem estava comprando? Era Guide? Era XP? Não. Era UBS, era XP ajudando. Genial, BTG, Bradesco, Toro, mas enfim, foco aqui na UBS e XP juntas. Mas para subir, precisa ter alguém vendendo de forma passiva. Quem estava vendendo de forma passiva? XP, aqui em primeiro lugar, ela estava vendendo de forma passiva, mas ajudando o preço a romper ao mesmo tempo, de forma de agressão. Genial, BTG, a própria Bradesco ajudando também, mas a gente via que esse ponto aqui já era diferente. O que aconteceu? Rompeu o máximo. Se vai seguir ou não é outros 500, mas a gente pode ver que quando corrigiu, não rompeu a mínima do 42, que foi a barra que deu ignição a esse movimento de alta. Mais alguma coisa eu vejo aqui para ser feito por médias? Não. E aí começou a subir dessa forma aqui. Começou a respeitar como se fosse uma LT. Nós tínhamos dois toques de LT. Parecia que estava afunilando, subindo de forma de barras muito pequenininhas, doji, doji, doji. E aí, por volta de 2 horas da tarde, começou a ter um volume bem expressivo aqui, subindo sem tocar nas médias. Mas preenche critério para reversão? Não, nós não temos indicador ativo, por isso evitaria stop em muitas tentativas de muitas vendas aqui. E aí, se eu marcar da primeira barra, sequência do dia, que é do 1 ao 4 praticamente, passou do 161. Mas se eu marcar do pivô da pernada maior do dia, era a região de primeiro alvo. Travou aqui junto com essa defesa vendedora muito forte que nós tivemos aí na sexta-feira. E aí fez um pullback agressivo, não é candle de compra, evitaria stop por causa do tipo do pullback. 9,20 começaram a ficar fracas, ficaram de lado, passou para baixo, testou 50, que a 50 aqui já estava forte. Olha o tempo que ela está sem ser testada. 50 forte, mas não reagiu. Trap Zone da 20 com 50. A 20 ganha, mas também ganha de uma forma bem lenta. Testou 80, faço back na 20. Não tem setup do 80 com a 20 aqui, 80 e a 50. Não teve movimento forte a buscar 50 nem 80, então não faço nada. E aí foi fechando praticamente o preço em torno da 80 com a 20 aqui. E aí no gráfico branco, a gente teve então esse movimento meio afunilado. Eu posso marcar também como se fosse um mini caixotinho nessa região aqui de cima, mas no geral eu não vejo nada que poderia ter sido feito no operacional. Posso também enxergar um canalzinho aqui na parte de baixo, tá tudo bem, mas no geral realmente não vejo nada a ser feito. Eu não vi nada a ser feito hoje. Na parte de macroeconomia, hoje, pelo fato de ser segunda-feira, dia morno, não tem notícia. E aí, o que estava acontecendo lá fora? Deixa eu tirar isso aqui, desenhar de novo. Nós tínhamos índices asiáticos e europeus, como que eles estavam? Antes da abertura do pregão, na hora que abriu, 9 horas, nós tínhamos índices asiáticos em queda. Mas não é uma queda tipo, nossa, 2%, era uma queda de 0,70, uma coisa assim bem tranquila, uma correção saudável. Índices europeus também na mesma situação, uma queda saudável. Nós tínhamos minério caindo forte, que poderia puxar Vale. Nós tínhamos petróleo subindo forte, que poderia puxar Petro. Nós tínhamos DXY no zero. Nós tínhamos o S&P em leve alta, pouquinha coisa, e juros americanos em queda. Então, se for olhar o cenário, se for olhar pelos índices lá fora, poderia ser um cenário de queda hoje para o índice aqui. Porém, se for olhar para o commodities, petróleo poderia puxar a Petrobras para cima, bem forte. Já o minério poderia puxar a Vale para baixo. Então, nós tínhamos divergência aqui do que poderia acontecer. E segunda-feira, sem notícia, né? Acontece muitas coisas. E aí, durante o dia que a gente teve, petróleo ajudou. Petróleo durante o dia
se a gente for ver, desde aqui praticamente 8h30, 9 horas, foi subindo, mas depois leve correção, mas fechou em alta petróleo. Já o minério de ferro realmente fechou em queda hoje. Só que a Vale não fechou em queda. Ainda bem que foi um dos motivos aí que ajudou o índice a subir. Então, hoje, FNC, Petro e Vale, a trindade aí do Ibov subiu. Então, dificilmente o índice consegue performar em queda, com essas três juntas em alta. E aí o preço ficou e subiu 0,60. Só que o dólar não performou um movimento de alta, principalmente aqui, mais ou menos umas 2 horas da tarde, não teve esse movimento de alta do dólar. O que aconteceu? O dólar só foi reagir, já era 3 horas da tarde praticamente. Teve um delay aqui de tempo para reagir do movimento de alta do índice. Lá fora teve a mesma coisa? Vou ver que eu nem tinha visto. Volta de 3 horas aconteceu a mesma coisa lá? Não. Simplesmente travou, travou. Não tinha nada DXY. O S&P fez alguma coisa em 3 horas? Não. 3 horas ficou travado, então foi um movimento interno, talvez por fluxo mesmo, não tinha notícia. Então, que eu saiba, não. Talvez eu vou descobrir depois. Mas, normal. Não tinha lá fora. Foi um movimento mais local. Essa queda, todos esses pontos aqui, que eu saiba, não tinha nada de notícia programada. Não foi uma coisa que teve movimento lá fora também. Foram muitos pontos. Então, foi algo mais local mesmo. É, outra coisa que eu preciso reagir, então, hoje, o S&P acabou fechando o campo positivo. Influenciou também nosso índice também a fechar positivo. Só que o nosso índice não renovou máxima histórica, tentou, mas não conseguiu, mas o S&P renovou máxima histórica. O S&P ainda não chegou na máxima, desculpa, o S&P não renovou máxima histórica, renovou a máxima dos últimos dias, porém a máxima mesmo está aqui. O Dow Jones, que já renovou máxima, segue subindo, mas já está travando. O EWZ subiu bastante, 1,73. Eu tô preocupada com isso aqui, porque isso aqui, olha isso aqui é movimento de pullback. Movimento de pullback do diário do EWZ. Rompeu o máximo, pullback, olha isso, 1, 2, 3 de compra. Ah, meu Deus do céu, só falta romper máxima no EWZ e renovar a máxima de novo histórica, aqui também renovar a máxima. E eu falei até no estudo semanal ontem, tá lá no YouTube já, que tá complicado de ficar pensando em compra nesse índice, pelo amor de Deus. Tempos gráficos maiores tá péssimo. Mas vamos lá, 60 minutos, o que fez hoje? Os 60 minutos testou topo, então pode deixar esse canal aqui. Vamos pensar numa situação interessante. Topo duplo? Aí eu ia amar. Mas, como o índice é um corno, vamos pensar na pior das hipóteses. Lateralidade, ainda mais fim de ano. Preparem para o pior aí, pode acontecer isso. Já o dólar foi interessante. O dólar a gente teve aqui rompimento de LT, mas no macro segue péssimo. Deixa eu voltar aqui para o diário. O macro do dólar, a gente tem praticamente uma região de uma LT aqui, então está testando essa LT. Eu acho que vai seguir aquela visão que eu falei de ser um possível bandeirinha de baixa, ou pode ser um caixotinho também, tanto faz, mas essa região aqui agora no fundo é a próxima região de suporte. Mas eu acho que ela vai ser rompida. Vai pegar um pouquinho de liquidez, acredito eu. Falar aqui do dólar, acabei falando, mas esqueci de gravar essa última parte que eu tava falando. Nem sei onde que eu parei na gravação, mas eu tava comentando do gap, eu acho. Então, particularmente, eu não vejo a 9,20 em tendência. A depender do gap amanhã, tem que esperar elas criarem tendência para pensar, por exemplo, em venda. Se eu quero pensar em venda, 9,20 tem que estar ancoradas, alinhadas, sequenciadas, e aí o preço faça o back nelas e talvez dar um gatilho. O que teve hoje, por exemplo, formar aqui próximo dessa linha roxa, que é o suporte desse fundo que nós temos aqui, um fundo mais próximo, porque o fundo macro é esse caixotão grande que é do diário. Pode ser bem interessante. Amanhã pode dar aquele tipo de gap que abre acima das 50,80? Pode, porque as duas estão em tendência. Então, se abrir acima delas, elas podem servir como suporte, ancorando o preço para cima. Mas tem a 200 aqui em cima, e aí fica aquela bagunça toda. Se for para o preço subir, vai voltar para a lateralidade. Qualquer movimento que fica mais próximo a 200 é péssimo. Então a gente vê como que quando se afasta da 200 começa a criar tendência. Se voltar para 200 amanhã, se prepara que é uma situação tipo essa aqui. É bem difícil de romper de forma esticada, fica péssimo. Já o índice, ai, o índice tá feio, hein? Fim de ano. Ó, tem topo macro aqui, passou disso, não tem um histórico. O Ibov nunca passou disso aqui praticamente, o futuro também não. Então passou disso, a gente não tem resistência para marcar, é só marcar a projeção então.
E eu não gosto muito de operar por projeções, porque projeções são muito mais falhas do que retração. E eu não posso marcar retração porque eu não tenho um topo de histórico aqui atrás para poder marcar. Não tenho nada. Então eu vou viver operando aqui, marcando possíveis resistências por projeção, porque retração não tem, nem resistência de linha mesmo não tem. E aí, se for considerar por LT, posso marcar dos topos? Ó, do dia praticamente hoje nós podemos. Dos fundos, mas houve rompimento. Então a gente pode, mas tá com cara que o preço vai querer voltar para a região da 200. Tem essa máxima e essa mínima aqui. Tá com cara que vai ficar nessa região amanhã, tá? Eu aposto que sim. E amanhã nem tem nada relevante. A gente tem até uma coisa de manhãzinha. Nós temos aqui, peraí, amanhã. A ata do Copom é importante, 8 horas. O que que vai estar mencionando a declaração do Copom, a ata? É muito importante os parágrafos, alguns trechos que eles podem talvez falar que é algo inesperado. Vamos supor que eles estão projetando mais queda de juros ou pretendem parar a tal patamar de 9% ano que vem. Não sei, pode ser importante, tá? E aí depois, licença de construção não é de movimentar. Não temos mais nada 10h30. 13h30 não é de movimentar, então morto. Dia morto. Até de noite ter alguma notícia importante da China, mas durante o pregão praticamente nada. Então esperem aí, praticamente por mais um dia bem, bem, bem chatinho. Ainda mais fim de ano. Enfim, isso que eu tinha que ressaltar para hoje, preparativos para amanhã. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade TAI Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?